Então eu acho que vocês viram aí que está gravando. E eu vou tentar já compartilhar uma telinha aqui para ajudar na nossa conversa. Eu acho que vocês já vão ver a telinha. É um slide simples. Bom, meu nome é Rodrigo. Eu hoje estou morando em Brasília com esposa e 4 filhos. E nós estivemos como missionários na Ásia, mais especificamente na China. Se um dia vocês quiserem procurar no mapa, eu morava na China, aonde a China encosta com o Vietnã e com a Tailândia. Então era a parte de baixo da China. Só para quem tiver a curiosidade de perguntar, quiser olhar lá. Eu consigo uma confirmação assim, que vocês conseguem ver o slide, conseguem me ouvir? Ok. Maravilha. O meu ministério é com pesquisa missionária e oralidade missionária, tá? Que não é da aula de hoje sobre isso, mas um outro momento, e quem quiser conversar sobre isso também, a gente está à disposição. Hoje a gente tem uma agenda, mas vai ser uma conversa muito simples, muito tranquila, e eu vou tentar chamar vocês em alguns momentos, né? Para ver se vocês me ajudam um pouco na nossa conversa. Nós temos aí, eu acho que até por volta das 8, né? Temos uns 45 minutos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses temas: antropologia, linguística, missiologia, contextualização, nesse ambiente também, né? Pensando no Brasil como cultura indígena brasileira e a nossa andada, né? Quando a gente vai conversar, principalmente vai falar de Cristo em uma outra cultura. Cada tema desse poderia ser uma aula de um mês ou aula de um semestre, né? Então a gente vai só fazer um pouquinho do que seria uma introdução para vocês começarem a se aproximar com esses temas, se talvez ainda não conhecem. Então para ser uma conversa bem tranquila, tá bom? Esse aqui é o povo Inuit. Muita gente chamava eles de... Esqueci o nome agora. Se alguém lembrar aí, depois entra e fala o nome que você conhece esse povo. O povo que vive no iglu, lá para o norte mesmo, depois do Brasil. Fala de novo, Johnson. Esquimós? Esquimós. A maioria das pessoas nos desenhos, nos filmes... Obrigado, pastor Johnson. Chama de esquimó, né? Mas o nome dele mesmo são os Inuits. E eles vivem no gelo, ou nessa área muito fria, né? Ali é a foto da casa, o que seria um iglu. Ali é uma família, o pai, a mãe, uma criança. Normalmente são poucas crianças na família. Ali é uma foto mais ou menos como que a região ali, seria uma aldeia, né? Com algumas casas, algumas famílias. Deixa eu chamar uma, a Amanda. Amanda, eu coloquei ali assim, por exemplo, música, comida, roupa, ferramenta, casas, transporte. Como que você acha que é a comida deste povo? O que eles comem? Tá com o microfone desligado. Eu pensei em caça, mas como é muito gelo, não tem como, né? Então, Procurar. eles têm caça, sim, a Eu pensei, raposa do sim, gelo. foi a primeira Né? coisa que eu pensei, foi em caça, sobrevivência da caça. Né? Porque até para plantar Isso. vegetais, essas coisas assim, é meio difícil, né? No gelo não tem como. Para ter aquela ideia que vai colher também alguma planta perto, também parece que não vai ter, né? Não tem possibilidade, então eu pensei na caça. Você consegue pensar um culto fora de casa ali, assim, naquele frio, vento acontecendo?
Não, não consigo, a não ser que seja uma dessas casinhas maiores, né, específica, como se fosse uma Sim, capelinha, uma igrejinha, para eles se reunirem, porque fora é quase que sim, impossível, né? É muito né. frio. Você concorda comigo que roupa eles vão ter essa roupa que tem ali cheio de pelo ali para ficar bem quente, não é só da foto, eles ficam o tempo todo com uma roupa como essa, você concorda comigo? Concordo. Devido às imagens do gelo, concordo que É, sim. Só tira para tomar banho e já empacota de novo. sim. Você imagina como que é o transporte deles? Você já viu algum filme, alguma foto? Hum, a gente vê em filme aqueles carros, mas tem uma máquina, né? Rapando o Ah, ok, gelo. ok, ok. É. Mas Não, aí, como parece que é meio no deserto, assim, bem distante, muitas montanhas, não tem nem é, estrada ali, é meio é, possibilitado de transporte. seria um deserto de gelo, né? Sim, Normalmente tipo um trenó que é puxado por cachorros. Então a gente poderia dizer, por exemplo, que uma das ferramentas de trabalho deles, ou uma das expertises deles, é o cuidado com cachorros, ou um cachorro tipo lobo, né? sim, Mas, obrigado, viu, Amanda? por Obrigado mesmo. nada. A ideia desse pequeno exercício, gente, é a gente tentar pensar como são aqueles povos que são diferentes de nós, né? Ah, talvez eu acordo todo dia na minha de casa e estou pensando em fazer um café, né? Como que um povo inuit que mora no meio do gelo, ele acorda, ele pensa em quê? Será se ele pensa em aquecer a família? Será se ele pensa que é a hora que ele vai pescar? Né? Então, o dia a dia dele provavelmente é diferente do meu. E várias outras perguntas a gente poderia fazer para tentar descobrir quais são essas diferenças, o que eles são diferentes, que eles fazem diferentes, para o que eu faço diferente. Vamos dar uma olhadinha no outro povo aqui, os berberes. Aqui nós estamos realmente no deserto. Raulison, será que o seu microfone vai estar bom para você conseguir sugerir o que esse povo faz? Se tiver difícil para você, eu vou chamar outra pessoa. Você consegue imaginar o que eles comem? Mas, Tá tá, difícil? Você tá, consegue ver a foto no celular? sim, consegue, Tá, mas tá difícil para mim. tá. Sim, Não, tá bom então. Eles estão no deserto onde só tem areia. Pelo menos pelas fotos, basicamente não tem nem árvore, não tem nem vegetação. Eu vou dar uma dica que é a um povo nômade. Quer dizer, eles não têm uma casa fixa, né? A casa eles jogam em cima do camelo e de tempos em tempos, pode ser a cada semana, pode ser a cada mês, eles mudam de local. Uma das razões que eles mudam de local é porque eles precisam ir para um local que tenha água, né? Agora, uma pergunta que eu faria, que eu gostaria de que vocês pensassem, não precisa me responder. Por que eles estão com roupa? Quase o mesmo tanto de roupa que a outra foto, o outro povo estava. Só que o outro povo, ele estava no frio, no gelo. Aqui ele está no deserto, mas está todo mundo muito vestido. Né? Essa era uma pergunta que eu faria, uai, mas no deserto não é quente? Né? E se eu fosse tentar fazer essas perguntas, né? O que eles comem? Como é o tipo de música deles? Por que eles se vestem desse jeito? Se você, eu não sei o tanto que você consegue ver a foto, mas basicamente todos estão com algum tipo de chapéu, uma túnica aqui, né? Um negócio aqui em cima, não sei o nome certo, né? A razão é que o deserto ele não é quente. O deserto
ou pelo menos não é apenas quente, ele também é frio. À noite, quando o sol não está mais, o deserto cai de temperaturas, vamos dizer assim, profundas, né? -10. Então, da mesma forma que no dia pode ter um calor intenso, à noite pode ter um frio intenso. O que ele tem, com certeza, é que ele é seco, né? Ele não tem umidade. Semana que vem eu vou estar no deserto e a umidade lá é 2%. Então, eu já estou me preparando para levar bastante água. Vou passar uma semana numa cidade, uma região árida, desértica, fora do Brasil. Então, o deserto, às vezes, nos confunde, né? Mas no deserto você acha comida em algum lugar, né? Você tem que comer. Essa turma passa ali a vida toda, os filhos nascem, as crianças crescem, os jovens se casam, os mais velhos se tornam líderes na comunidade. Aí existe uma comunidade, eles se encontram, eles têm festas, eles têm comemorações, e tudo isso acontece no deserto, né? Então, por que eles são diferentes? Né? Por que eles não vão para as cidades? Por que a gente está chamando ele de um povo diferente da gente? Vamos trazer um pouquinho mais aqui para perto de nós. Talvez o povo Yanomami, que é um grupo indígena do Brasil, ou vários grupos, né? A verdade é que os Yanomami são vários grupos, os Ninã, os Chamatari, os Sanumá, são todos considerados Yanomamis, né? Dentro do guarda-chuva Yanomami. Mas aqui a gente já vê uma casa deles no meio da floresta, se você está conseguindo ver, né? Se você observar, eles basicamente estão usando pouca roupa, ou talvez muito pouca roupa, é o mais comum deles. Se você vê as mulheres e as crianças, elas estão vendo um tipo de alimentação que foi um tipo de fruto que eles colheram nessa floresta. O que tem de diferente entre aquele povo do gelo? É um povo que tem crianças, de novo, criança, adolescente, mulher, velho, adulto, aquele povo do deserto e aqui esse povo da floresta. Os ambientes são diferentes, as necessidades são diferentes, o tipo de comida, eu vou encontrar uma comida diferente, mas todos eles comem. Talvez por essas diferenças, as festas de casamento serão diferentes, mas todos eles têm festas de casamento. Então, esse ambiente influencia como que a gente vê a vida. Eu entendi que só a Kelly, que é ticuna, só o Raulison, que é apinagé. Tem mais alguém que, além de ser brasileiro, também é de uma comunidade? Boa noite, Damiana. Seja bem-vinda, viu? Se em cada povo, se a gente tivesse tempo de perguntar para o Raulison, como que é a comida que vocês trabalham, que vocês usam lá no Tocantins, quais são as ferramentas, tem alguma roupa diferente que o seu povo usa, né? Se eu perguntasse para Kelly, a festa de casamento no meio dos ticuna, tem alguma coisa especial que você poderia contar para a gente, né? Como que é escolhido o líder de uma comunidade, né? Você é de um clã e você pode casar com qualquer outro clã dos ticunas, ou você é de um clã e só pode casar dentro do seu clã. Então, são várias perguntas que a gente vai tentando entender e a gente vai tentando observar que Deus criou vários povos, todos eles são especiais para Deus, mas todos eles têm algumas peculiaridades, algumas diferenças. Essas diferenças podem ser vindas porque eles viveram ou cresceram em ambientes diferentes. Os
Inuits, aqueles do gelo que eu acabei de comentar, imagina se você acordar de manhã é tudo branco. Eu vou chamar só de branco. Mas eles, dentro da língua deles, do vocabulário deles, eles têm mais de 60 palavras que definem a cor branca de formas diferentes, porque ele tem que definir o gelo. Imagine que ele está andando por cima de um rio congelado, e se o gelo é fino e ele anda por cima, ele vai cair dentro do rio e vai morrer. Se o gelo é mais grosso, ele pode andar e pode andar com a família dele. Então, ele saber descrever que a espessura do gelo, a partir da cor das diferentes cores brancas que ele vai poder descrever para a família, ele pode significar a sobrevivência da família dele. Que talvez alguns povos que moram nas florestas brasileiras vão ter diferentes cores de verde. Um verde musgo, um verde floresta, e no meio ele ainda consegue ver uma onça pintada que também é meio verde esse negócio. Então ele tem uma sensibilidade em perceber naquele ambiente, que se eu olhar no verde é tudo verde para mim, se eu olhar no branco é tudo branco. Mas cada povo ele vai desenvolvendo a sua cultura dentro desse ambiente que ele vive, né? E existem outras formas da gente olhar isso, tá? Mas eu só queria colocar de uma forma muito clara e concreta que um povo que está no gelo, ele tem necessidades que ele tem que responder diferente de quem mora numa floresta, né? Como ele vai pescar, como ele vai caçar, como que ele vai trabalhar. Bom, aí a gente vai pensar um termo chamado que são as culturas. Então, eu poderia chamar de povos, eu poderia chamar de grupos étnicos. Então, os ticunas é um grupo étnico, os apinagés são um grupo étnico, os Yanomamis é um outro grupo étnico. Então, são vários povos, mas os brasileiros também, a gente pode chamar que são um grupo étnico, os japoneses são, os italianos são. Então, não são só povos indígenas, são povos espalhados pelo mundo de uma forma geral. E esses povos têm as suas culturas, que é esse jeito diferente de pensar. Então, por exemplo, a gente poderia olhar a forma que as pessoas fazem o casamento. Uma cultura, ou a cultura de um povo, diz que tem que vestir uma roupa de uma certa forma, para aquela festa, para aquele momento do casamento. Enquanto eu morava na China, um dos povos, o casal tinha que sentar na carroça e ele tinha que dar a volta em toda a aldeia, ou em toda a vila, ou em toda a comunidade, para todo mundo ver o casal. Na hora que todo mundo da comunidade tinha visto aquele jovem e aquela jovem juntos andando em cima da carroça, todo mundo sabia que a partir de agora eles eram casados. Então eles não tinham uma festa igual a nossa, né? O que eles faziam publicamente para declarar que agora eles eram casados era um pouco diferente. Então, quando a gente olha para as culturas, a gente vai tentar ver como que cada cultura responde para as suas necessidades e como ela se explica. Nós estamos falando não apenas em contexto individual, ou como eu penso, tá, gente? É como toda a minha comunidade, ou toda a minha família, ou toda a minha aldeia, ou se eu usar a palavra tribo, todo mundo do meu povo normalmente pensa de uma forma que a gente se entende, e a gente está chamando isso de cultura. Deixa eu tentar usar um exemplo aqui. O brasileiro, quando ele conversa com uma pessoa de Portugal, os dois usam a língua portuguesa. Mas eu sei que eu sou brasileiro e só pelo jeito que ele está falando eu sei que ele é de Portugal. Então, quer dizer, eu sei que ele é de outro grupo, eu sei que ele é de outro país, sei que ele é de outro povo, só pelo jeito dele. Então, as culturas,
a gente consegue ver essas diferenças a partir de forma simples, como eu falei, onde a gente mora, se tem um rio, se tem uma floresta. E a gente tem também esse lado das línguas, né? As línguas, elas também são criadas por Deus. Deus tem uma expectativa que ele será glorificado em todas as línguas. E as línguas fazem parte dessa cultura. Então, uma das marcas principais de um povo, de uma cultura, às vezes é uma língua. Agora, pode ser um povo que mudou de língua, mas ele não mudou a sua cultura. Então, ele vai ter outras marcas. As roupas pode ser uma marca, a forma como faz o casamento, a forma como a criança deixa de ser criança para ser adolescente, ou como deixa de ser adolescente para ser adulto, pode ser uma marca. Mas talvez a marca mais fácil da gente ver são as línguas. Os diferentes povos com as diferentes línguas, né? Então a gente consegue ter uma ideia assim da antropologia e da linguística. Agora, a antropologia e a linguística também são termos de faculdade, são termos acadêmicos. Em alguns momentos a gente vai falar, olha, a gente vai pensar uma antropologia missionária, outra vez uma linguística missionária, que a gente quer alinhar isso ao que Deus quer que seja feito, como que vai ser os nossos olhos que nós vamos olhar essas culturas. Eu poderia ir para uma cidade grande chamada Nova York, lá nos Estados Unidos, e tentar entender a cultura das pessoas que moram naquela cidade. Então, não estou falando apenas de comunidades indígenas, eu estou falando de povos, e povos estão em todo o mundo. Eu poderia ir numa cidade grande, na China, do outro lado do mundo, uma cidade chamada Xangai, e tentar entender a cultura. Apesar que são duas cidades grandes, com milhões e milhões de pessoas, ambas talvez maior do que São Paulo, ainda assim eles têm culturas diferentes. Então, não é só a língua que eles são diferentes, é o jeito de pensar, o jeito de comer, o jeito de casar. Então, essas diferenças que é o que a gente chama, são diferentes culturas. Uma indicação de leitura, depois, se vocês quiserem, o Ronaldo Lidório, o irmão Ronaldo Lidório, ele tem este livro, que é Introdução à Antropologia Missionária, eu acho que é de 2011, né? O texto que eu não estou preocupado em ler, mas basicamente o que ele vai dizer é que a antropologia vai nos ajudar a compreender, né, a sociedade humana, entender os povos, entender as comunidades, entender as aldeias, para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo, porque quando a gente está falando de outro povo, quer dizer que ele é diferente da gente. Eu não estou dizendo que ele é melhor, não estou dizendo que ele é pior. Estou dizendo que ele é diferente da gente. Um segundo livro se chama O Evangelho e a Diversidade nas Culturas. Então, se o livro anterior do Ronaldo ia falar um pouquinho sobre a antropologia, ou antropologia missionária, este livro que vai falar um pouquinho sobre essa ideia de culturas, como a gente enxerga essas coisas diferentes. Bom, como eu demonstrei uma foto desse povo chamado Inuits, dos berberês e dos Yanomamis, a razão da gente olhar essas culturas e tentar entender elas é porque a gente provavelmente não vai conseguir respeitar se a gente não entende. A minha esposa é de tradição de família do Piauí, do estado do Piauí, e eles comem buchada. Eu, particularmente, não gosto de buchada, mas eu tenho que respeitar. Só porque é diferente do meu costume, não quer dizer que eu não vou respeitar. Um exemplo muito simples, né? Se eu vou para esse deserto, talvez eu não queira usar esse chapéu, mas uma forma de respeitá-los talvez vai usar esse chapéu que ele está usando ali. Não é só para me defender do frio ou do calor, mas como respeito. Então, às vezes, quanto mais eu consigo entender a outra cultura, a outra comunidade, provavelmente eu consigo respeitar mais eles, né?
No primeiro contato, quando a gente ainda está olhando, a gente não entendeu todos os detalhes, algo que é bom é a gente não tratar as coisas como certo e errado. Isso aqui tem que explicar muito mais, mas o que eu queria trazer é para a gente tentar a não olhar como sendo coisas boas ou coisas ruins, mas no início, quando a gente está estudando principalmente, a gente tratar como são diferentes até o momento que a gente conseguir entender o que é essa diferença. Então, às vezes, em treinamento missionário, quando vai mandar um missionário para uma outra cultura, pode ser um missionário indígena de um grupo que vai para um outro grupo fazer missões, ou um missionário de um país que vai para um outro país, às vezes a gente até fala para ele não tentar pregar nos primeiros momentos, porque ele ainda não entendeu a cultura e ele pode cometer alguns erros perigosos. Mas não é que a gente não quer que ele pregue, a gente quer. Só que a gente quer que ele faça da melhor forma possível. Então é bom a gente abrir os olhos ou tirar as lentes de como a gente enxerga para a gente entender como esse outro povo pode ou enxerga as coisas, né? Porque nós queremos levar o evangelho da cruz. Nós queremos levar o reino de Deus para todas as culturas, né? A gente quer entender e a gente quer participar no que Deus tem feito na Terra, quer dizer, a missão de Deus na Terra, né? Então, também estou deixando esse livro aqui, é do Timóteo, que fala sobre essa ideia. O que Deus está fazendo, como a gente pode participar. Por quê? A gente vai pensar missiologia. Então, se a gente olhou um pouquinho atrás, uma rápida ideia da antropologia, uma rápida ideia da linguística, a gente vai usar isso para fazer uma missiologia na prática. O que eu quero dizer é evangelizar, levar a palavra de Deus para um outro povo, tá? Fica uma dica aqui de um livro. Bom, nós temos essa expectativa. Deus quer ser glorificado em todas as línguas, em todos os povos. Então, quando a gente quer entender um outro povo, como a gente quer entender... O que é antropologia? É entender como eles comem, como eles vivem, como eles trabalham, porque se eu entender, eu vou poder explicar melhor quem é Deus para eles. Vai ser mais fácil. Por que eu vou querer aprender a língua deles? Por que eu vou tentar entender as palavras que eles usam? Porque eu quero apresentar Deus para eles. Porque Deus quer ser glorificado naquela língua, porque Deus quer ser glorificado também naquela aldeia, né? Então, nós queremos, vamos dizer assim, aumentar os locais que acontece, que Deus é glorificado, aumentar aquelas línguas através que Deus é glorificado. Bom, em 1974 começou um movimento chamado Lausanne, que são igrejas do mundo inteiro se reunindo, pensando onde a gente deveria evangelizar. E basicamente o que a gente diria é levar a palavra de Deus a todos os povos. Poderia dizer também, traduzir a Bíblia para todas as línguas. Eles colocaram esses 10 pontos que precisariam acontecer, né? E eu estou trazendo aqui só porque o número 3, ele coloca algumas palavras que talvez a gente não comentou ainda. Por exemplo, muçulmanos, os hindus e os budistas. Porque se eu falei um pouquinho de uma outra cultura, de um outro povo que fala uma outra língua, também esse outro povo tem uma forma dele se relacionar com o sagrado, ele tem uma forma de ter uma religião dele. E a gente vai tentar entender essa religião, porque a gente, como a Bíblia nos ensina, eles estão perdidos. Mas a gente não pode chegar lá e sair dando pesada na porta e do nada falar que eles estão errados. A gente tem que ser educado, a gente tem que ser respeitoso. Então a gente também vai entender a cultura, também vai entender o povo, também vai entender a língua e também vai tentar entender o que é isso muçulmano. O que é isso aí? O que é um hindu? O que é um budista? Quando eu vou
uma outra comunidade indígena, de um outro povo, que ainda não são cristãos, não são evangélicos, ou o nome que a gente utilizar, como que a gente fala que eles que eles têm uma religião? Que nome que a gente usa? Então, isso também faz parte da nossa conversa. Bom, então nós tentamos entender os povos diferentes, eu dei só 3 exemplos aqui. Deus quer ser glorificado, isso que fala em Abacuque 2,14, em todos esses povos. A gente sabe o que a gente quer fazer levar a palavra de Deus para que todos os povos também glorifiquem a Deus, né? Então, aqui é um número só para ter uma ideia do tamanho do nosso desafio. Nós estamos falando de mais de 17 mil povos diferentes. Quer dizer, nós estamos falando de 17 mil culturas diferentes. Então, nós precisamos, sim, de mais missionários que tenham esse olhar. Bom, então, o nosso mantra aqui, a antropologia vai ajudar a gente a entender o porquê que o outro é diferente. A linguística vai ajudar a gente a entender por que as línguas são diferentes. A missiologia vai tentar mostrar para a gente o que Deus quer que seja feito. Então, nós sabemos aonde nós vamos, nós sabemos o que nós queremos fazer. A contextualização vai tentar ajudar a gente a errar menos. Ela vai tentar ajudar a gente a comunicar melhor o evangelho. O que eu quero dizer com isso? Na Bíblia é muito comum a palavra ou animal, cordeiro, né? A gente usa ela, por exemplo, cordeiro de Deus. Mas talvez eu vou trabalhar em um país, em um povo, em uma comunidade indígena, que eles nunca viram esse animal cordeiro. Então, quando eu falo que o cordeiro ele é manso, que as ovelhas seguem o pastor, aquela comunidade ela nunca vai entender isso, porque perto dela só tem um porco-espinho, só tem uma onça, só tem um tatu. Ele nunca viu uma ovelha. Então, a contextualização, e eu vou tentar entender isso. Poxa, eu vou explicar a Bíblia e eu vou falar sobre o cordeiro. Então, eu também tenho que explicar o que é o cordeiro, porque eles nunca viram. Né? Na China, então, do outro lado do mundo, eu estava na China, e eu gostava muito de cantar aquela música Alvo Mais Que a Neve. É um hino antigo, eu não sei quem já ouviu. No meio do hino fala Alvo Mais Que a Neve. Eu nunca tinha parado para explicar o que é isso em português, alvo mais que a neve. Aí, quando eu fui tentar explicar em chinês, aí que piorou mesmo. Porque eu nem conseguia explicar. A contextualização, ela vai passar. Ok, o que eu quero explicar que está escrito na Bíblia? Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Como que eu explico isso para aquela cultura? Para mim, parece que é muito fácil. Eu cresci dentro da igreja, meu pai é pastor, meu pai era líder da comunidade, ele foi o primeiro cristão aqui na comunidade, hoje também missionário. Então, eu sempre ouvi que Jesus morreu e ressuscitou, isso faz sentido para mim. Mas também é loucura, porque uma das coisas que a gente acredita, e aquele povo nunca viu ninguém sendo ressuscitado. Então, eu tenho que explicar o que é isso. Então, a contextualização, a gente vai aumentar a nossa sensibilidade para entender o que eu tenho que explicar mais e da melhor forma que aquele outro povo vai entender. Às vezes, não é só traduzir de uma língua para outra, é fazer mais explicações. Às vezes, eu vou trabalhar com outro povo que fala português, mas também eu vou ter que explicar que, apesar que a gente fala a mesma língua, a nossa forma de pensar é diferente. Agorinha eu vou parar e vou abrir para perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês anotem. Um dos últimos tópicos que não está no nosso início da conversa é a oralidade. Eu quis acrescentar.
A oralidade é porque antes, muito tempo atrás, antes de existir essa Bíblia que a gente conhece, o conhecimento era transmitido sem texto escrito. Então, por exemplo, eu posso ir numa comunidade indígena, o cacique, o tuxaua, ele não sabe ler e escrever português. Mas ele sabe tudo o que ele precisa, ele aprendeu com o pai dele, ele sabe ser o líder, ele sabe tomar conta da roça, ele sabe cuidar da família, ele sabe cuidar da comunidade. E o pai dele ensinou tudo isso para ele, ou a própria comunidade ensinou tudo isso para ele, sem ler nem escrever. Então ele aprende e ele passa um conhecimento sem necessariamente saber ler e escrever. Muitas comunidades vão ser desse jeito. Aí nós temos que pensar, tá bom, eu quero levar a palavra de Deus para aquele povo, eles não sabem ler e não sabem escrever. Eu posso ensinar a Bíblia para eles sem eles aprenderem a ler e escrever? Posso. Eu posso evangelizar? Eu posso plantar uma igreja? Posso. Se durante ou se no futuro eles aprenderem a ler, tanto na língua deles, que seria muito bom, quanto em um português, um espanhol, maravilha, glória a Deus. Mas talvez o nosso primeiro objetivo não é ensinar todo mundo a ler e escrever. O nosso primeiro objetivo é apresentar Jesus Cristo e ver o Espírito Santo fazer o milagre de salvar as pessoas. Então a oralidade vem por esse lado. Uma vez que eu entendi aquela cultura, eu entendi a língua, se eles falam diferente, eu falo igual à minha língua, eu entendi o que Deus, através da missiologia, quer que seja feito, eu tomei cuidado com a contextualização, de explicar no jeito que as pessoas querem, e dentro dessa contextualização, eu vou entender que não adianta eu entregar 10 Bíblias, porque eles não sabem ler. Então eu vou ter que explicar a Bíblia, contando histórias, falando de algum jeito que eles vão entender. E eles são capazes, e nós somos capazes de aprender, né, e ensinar. Bom, aí quando a gente olha muito para dentro do nosso país, a gente tem que entender que nosso país é feito por diferentes povos indígenas. Alguns vão dizer que a gente tem mais de 260 povos, alguns vão dizer que a gente tem mais de 300 povos, mas isso é algo maravilhoso. Isso é algo que a gente vê que Deus está olhando para o nosso país e está dizendo assim, olha, o que João viu, lá em Apocalipse 7, 9, o Brasil vai estar muito bem representado lá, porque eu quero ver várias tribos, várias línguas, vários povos me glorificando. Então o Brasil pode ser muito bem representado, assim, os seus vários povos indígenas, né? Podem estar glorificando a Deus nesse dia e a gente fazer parte disso. Talvez essa seja uma das melhores formas da gente demonstrar apreciação pelo outro povo indígena, não só o nosso, pelo outro povo indígena, por todos os povos, é lembrar que todos foram criados por Deus e que Deus tem essa expectativa, a que todos vão glorificá-lo, como estava escrito em Apocalipse, né? E a gente poder também admirar essa criação de Deus, né? Mas tem outros temas que a gente poderia conversar aqui. Um deles é a identidade. Hoje, pelo menos eu coloquei no meu Facebook, né? 2 moças cantando o hino nacional, já que é 7 de setembro, né? Uma cantando em ticuna, e a outra que eu não tenho certeza se era Amambá. Eu esqueci o nome da outra moça indígena. Então, 2 moças indígenas cantando um hino nacional em suas línguas, né? Uma forma da gente valorizar é a gente sentir em Deus que Deus nos fez como indígena e nós temos que celebrar que foi assim que Deus nos fez, né? E ele tem uma razão por isso, né? E se nós temos aí 200, 300 povos no Brasil, a gente tem que conseguir olhar e falar por que Deus fez essa maravilha, né?
Quando a gente olha um cocá, tem várias cores, né? E é tão belo, né? Então, quando a gente olha os diferentes povos que Deus criou, a gente tem que apreciar a cada povo. Então, a gente acabou de falar aqui atrás, tem culturas diferentes. Em cada cultura dessa, talvez tenha alguma coisa ruim que Deus vai mudar. Mas tem muitas coisas boas. A cultura brasileira tem muita coisa ruim que a gente tem orado e a gente tem expectativa que com o tempo Deus vai mudar. Mas tem coisas boas também. E cada cultura de cada povo indígena, a gente, no primeiro momento, como eu falei, a gente olha como diferente. Quando a gente vai começando a aprender mais, a gente vai tentando a pensar a contextualização para a gente apresentar Jesus Cristo, a gente também vai começar a perceber, olha, isso aqui não é legal. Talvez isso aqui Deus vai mudar, né? Agora, tem outras coisas que podem ser muito interessantes, por exemplo, as músicas, né? Infelizmente, sim, a gente tem que pedir um pouco de desculpa que muito movimento das igrejas chegaram em povos indígenas e falaram, ó, esse instrumento aí você não pode usar para louvar a Deus, ou esse tipo de música você não pode usar para louvar a Deus, e nós erramos. Eu me coloco nesse... Nós erramos nesse momento se nós fizemos isso. Porque todas as línguas, todos os tipos de música, todos os instrumentos, nós deveríamos santificá-los, né, ou usar em momentos santificados para glorificar Deus. Então, só para ter uma ideia do que a gente deveria buscar nas culturas indígenas. Quando a gente traduz a Bíblia para todas as línguas, como movimento missionário, como igreja, é uma forma da gente valorizar também as línguas, né? Quer dizer, a palavra santa, as sagradas escrituras, a mensagem do nosso Deus em todas as línguas. Isso é importantíssimo para a gente ficar muito claro que aquela língua é importante, que todas as línguas são importantes. E por último, meus irmãos, para a gente começar a terminar, e se a gente vê mais alguma conversa, pergunta, quando a gente vai para um outro povo, para uma outra cultura, um local que eles falam diferente, uma língua diferente, um local que é muito frio porque é só gelo, um local que é só deserto, um local que é só floresta, que é diferente do local de onde a gente veio, normalmente a gente vai fazer coisas erradas. Porque a gente não sabe como agir, né? Mas a gente, tentando olhar, aprender, respeitar essas culturas, a gente vai perguntando, falando, gente, eu não sei como que eu visto essa roupa, como que canta essa música. Eu posso cumprimentar as mulheres como homem, eu só posso cumprimentar os homens. Eu posso ir nadar no rio qualquer hora, é só na hora que todo mundo vai nadar no final do dia, que também vai tomar banho, que eu posso. Então, eu vou fazer perguntas para tentar entender, para me tentar errar menos, né? Eu tive com os irmãos Palicus lá no norte, lá em Macapá, lá em Amapá, Oiapoque, lá no canto do Brasil. Eu tive lá no canto do Amazonas com os irmãos Nadebes, né? Eles são brasileiros, eles são indígenas, mas eles são diferentes. As comunidades, como eles fazem, o culto na própria igreja, são diferentes. Então eu tenho que ir com esse olhar bem aberto, com essa sensibilidade, para tentar não errar, porque também é uma forma de respeitar eles. Mas, se eu errei, a gente pede desculpa, né? E a gente tenta aprender. Então, toda vez que a gente vai para uma outra cultura, a gente tem que ir com um coração de aprendiz para aprender como eles fazem diferente. Meus irmãos, eu vou tentar interromper meu compartilhamento para ver de novo vocês. Essa que eu tinha pensado em trazer para vocês, então é uma introdução, é só uma ideia, então a gente olha um outro povo, é um pouco diferente. Às vezes no nosso povo é muito comum falar sobre clãs, e no outro povo eles não têm isso, né? Eles falam outra língua. A gente, quando vai para cidades, a gente mora numa comunidade indígena, a gente vai para a cidade, é totalmente diferente, e é porque eles têm uma cultura diferente, né?
Mesmo eu que moro na cidade, às vezes quando eu vou em uma outra cidade, eu tenho que tomar cuidado, né? Como a gente age em Brasília, nas igrejas, algumas palavras são bem diferentes das palavras que a gente pode usar nas igrejas em Manaus. Mas somos todos brasileiros, todos falamos português. Não, mas é diferente. Quando a gente fala de povos, seja povos indígenas, sejam povos de outros países, essa diferença é muito mais marcante, que é o que a gente chama da cultura, que a gente vai estudar através da antropologia. Meus irmãos, alguma pergunta? Algum comentário? A Damiana entrou mais tarde. Fez sentido o final, o do meio para o final, Damiana? Fez sim. Muito bom, viu? Abre o microfone, pastor Johnson. Pode falar, por favor. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho em relação a essa questão do missionário em outra cultura, né? Porque eu observo em relação à questão da cultura, né? Onde você está indo, e a gente tem aquela preocupação em relação à questão que a gente sabe que tem a revelação natural, né, do povo, que ele já tem a sua história, e a revelação especial, né, voltada para Cristo. E às vezes a gente vai com a nossa verdade, né, e tenta ofuscar ou apagar aquela revelação natural que aquele povo já tem. Eu me esqueci agora em Salmos, né, que fala que a própria criação demonstra o poder de Deus, né? As culturas, as línguas foram criadas por Deus, então, de certa forma, elas também demonstram o poder, o amor, a presença de Deus. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos. Essa cultura e essa língua que foi criado por Deus foi criado há 6.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, como a gente entender. A gente está no mundo caído, a gente está no mundo desestruturado. Então, pode ser que a gente chegue em uma cultura e eles tenham uma percepção, e eles chamam isso de sagrado, eles chamam isso de algo do mundo espiritual. Mas eles têm uma percepção muito forte de quem é Deus. Mas eles não usam o nosso vocabulário. Às vezes ele usa lá o sagrado maior. Eu estou só fazendo uma tentativa de explicar aqui. Agora, pode ser também, e hoje tem sido talvez o mais comum, que esse sagrado não tem nada a ver com Deus Todo-Poderoso, não tem nada a ver com Deus da Bíblia. Então, no primeiro contato, que a gente está fazendo essas perguntas, que no início a gente chamou de perguntas de antropologia, como eles comem, como eles vivem, como eles se relacionam com o sagrado, o que é o líder, quem não é líder, e a gente vai fazendo perguntas para descobrir, a gente tem que orar para Deus, para a gente entender, e eu diria que talvez seja só pelo cuidado de Deus mesmo, a gente perceber se o que eles estão chamando de sagrado, a percepção de sagrado, é o Deus Todo-Poderoso da Bíblia, ou não é. Ou não é. Como o mundo hoje não é só nas cidades, mas em todas as culturas é desestruturado por causa do pecado, pode ser que eles já perderam essa continuidade da história de um Deus criador, de um Deus que cuidou deles. Eu estava com a igreja Xerente algum tempo atrás, eles estavam contando uma história, um conto muito antigo, e que estava todo entendimento de um Deus que andava próximo do povo xerente,
mas em algum momento houve uma ruptura. E esse Deus Todo-Poderoso ficou do outro lado do rio e o povo ficou daqui. Então, eles não conseguiam mais se comunicar. Mas esse Deus do outro lado estava construindo algo como se fosse uma ponte, como se fosse um caminho para chegar aqui. E, poxa, parece muito o Deus da Bíblia que o tempo todo está correndo atrás dos seus. Então, assim, tem que investigar e tem que tentar entender. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Às vezes ele está falando de uma divindade lá, demoníaca, mas que tem todo o poder que a tribo conhece, mas não é o poder do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Um cuidado é porque, por exemplo, nos povos da África e nos povos da Ásia, são povos muito grandes em número de pessoas. Então, a gente está falando de um povo que tem 5 milhões de pessoas, um povo que tem 600 mil pessoas, às vezes é quase a população do Brasil todo, de um povo lá na Ásia. Então, tem muitas pessoas e muitos registros de como esse sagrado, esse Deus Todo-Poderoso se relacionou com essa cultura. Então, ele tem várias formas dele pesquisar e dele entender esse relacionamento. Quando a gente vem para alguns povos no Brasil, e talvez os ticunas sejam um dos maiores, aí vou chutar com 60 mil pessoas, mas eu mostrei uma foto do irmão Joaquim do povo Nadebe. O povo Nadebe, na década de 70, teve uma daquelas crises de doença, né, que foi levada pelos brancos, e morreu basicamente toda a tribo, toda a comunidade. Sobrou, acho que, 40 pessoas. E a maioria dessas 40 pessoas eram crianças. Hoje é um povo que tem por volta de 800 pessoas. Mas na década de 60, eles quase morreram todos, ficaram só 40 pessoas. Então, as histórias antigas que conseguiria identificar esse relacionamento de Deus com este povo, provavelmente, todas foram perdidas nesse momento. E isso é um pouquinho a história dos povos dentro do Brasil. Né? Então, assim, só para... eu entendo que Deus se revela, ou se revelou, e com certeza pode se revelar da forma que ele quiser, no momento que ele quiser, mas nós temos que ser muito sensíveis, muito sábios, se nós vamos dizer que, não, esse povo aqui, o nome que ele está usando é o nome de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Irmão Johnson, pastor Johnson, se o senhor quiser comentar algo também nesse tema, se não, se alguém tiver mais alguma pergunta. Era basicamente isso mesmo, pastor. A pergunta em relação a essa questão da revelação natural e especial, devido a esse cuidado, conhecimento da cultura, para não confundir e não criar uma heresia, né? Isso, pastor Johnson. Patrícia, já vou passar para você. A gente tem que valorizar e respeitar todas as culturas, mas pode ser que existam coisas que não é boa naquela cultura, e a igreja vai chegar a esse entendimento que aquele pedaço ele tem que mudar. E tudo que for bom, ela vai valorizar, né? A própria língua, né? Muita gente está perdendo a língua, então vai valorizar, porque isso é importante. Mas tem parte na cultura que a gente pode ter que deixar para trás, né? E talvez essa parte religiosa, de o sagrado, ela, infelizmente, foi corrompida a um ponto que não tem o que fazer. Patrícia. Pastor, eu ia fazer essa colocação, né? Tem uma frase que até o senhor colocou aí no meio dos slides, que fala que a palavra de Deus pode mudar tudo o que precisar.
né? E o que não precisa, nós não mudamos. Então, é entender a beleza da cultura, aquilo que é um DNA de Deus. Às vezes eu falo isso para algumas pessoas que perguntam. Eu falo assim, eu sei muito pouco sobre os povos indígenas, né? Tem só 3 anos que eu estou estudando, estou conhecendo mais, mas o DNA de Deus estão com eles. E a gente precisa perceber essa beleza e valorizar. Né? Então, aquilo que não precisa mudar dentro daquilo que eles acreditam, a gente não tem que falar que precisa, né? O meu marido, há uns anos atrás, eu tinha muita vontade de ir embora, assim, ir para a África, né? A gente falando de missão, a gente já quer ir para a África. E aí, uma conversa com meu marido me fez refletir muito, que ele foi duro, mas muito sábio. Ele falou, filha, se todo missionário que fosse lá para a África realmente levasse a palavra de Deus e não ternos, o continente estaria salvo. Porque as pessoas levaram mais os costumes e não valorizaram o que eles são lá. E naquela época que eu ouvi isso, me doeu muito. Falei, será que eu estou querendo ir igrejá-los, né? Fazer tudo que a gente acha que conhece, que é certo? Então, eu acho que essa frase que o senhor colocou é isso mesmo que a gente tem que pensar. Né? Deus pode mudar tudo o que precisar, mas o que não precisa, a gente não precisa querer mudar, impor alguma regra, alguma coisa assim. Sim, um exercício nosso é que nós, como indivíduos, né, ainda temos muita coisa que nós temos que mudar, né? A gente poderia dizer que a nossa igreja brasileira tem muita coisa que deveria mudar, né? A nossa cultura brasileira tem muitas coisas tristes nela, né? Mas tem muitas coisas belas, né? A nossa igreja também, Deus está fazendo milagre dentro da nossa igreja, né? E dentro das nossas casas a gente está vendo o cuidado de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado nessa balança, né? Quando a gente chega no outro povo e a gente quer levar a nossa cultura e não quem é Deus, né? E quando a gente chega lá e diz que é tudo ruim, mas por que a gente não diz que toda nossa é ruim, né? Ou quando a gente chega lá, também encontro missionários que chegam lá e falam, não, lá tudo bom, Deus sempre esteve lá. Pô, aí, cuidado. Nós estamos num mundo caído, uma cultura toda boa. De cara a gente já assusta, né? Eu quero ir para esse lugar, né? É o céu, né? Então, a gente tem que ser muito maduro e balançar, né? Por isso que é bom conhecer todas as pessoas aqui da turma, né? Daí ligam um para o outro, ó, cheguei aqui, ó, o que você acha? Né? Na soma dos conselheiros, né? A gente tem a sabedoria. Meus irmãos, mais alguma pergunta, mais algum comentário? Então, eu não quero me delongar, meus irmãos. Se fosse uma sala de aula e a gente tivesse uma tarde toda, eu ia querer ouvir um pouquinho o Raulison, né? A experiência dele, tanto na cidade, tanto agora que ele está com os cricatis, né? Da Kelly, a experiência dela de ir para o Rio, voltar. Por mais que seja próximo, a gente sente essas diferenças, né, culturais, que parece que é pequena, mas às vezes é grande. E a gente poderia detalhar mais algumas coisas, né? Mas, como eu falei no início, a antropologia é um curso de faculdade de 4 anos que o pessoal faz. Linguística é outro curso de 4 anos, só para entender, né? Missiologia é mais 4 anos, né? Então, aqui era mais uma introdução, e o que eu queria deixar para o final é isso, né? Nós temos vários povos no mundo, temos vários povos dentro do Brasil, que ainda demanda de alguém assumir a tarefa de ir lá e falar
sobre Deus, para que Deus seja glorificado naquele povo também. Ou várias comunidades indígenas que ainda não foi ninguém falar, né? E nós temos que ter esse olhar, tanto esse olhar antropológico, linguístico, missiológico, contextualizado, de como apresentar da melhor forma a boa notícia, né? A melhor notícia, né? A notícia da salvação que o nosso rei ressuscitou. Patrícia, eu passo para você, se tiver mais perguntas, o meu WhatsApp, meu e-mail está disponível, vocês podem pegar com a Patrícia. Quando eu for na cidade de vocês, eu conto com um cafezinho. Vai ser uma honra, hein? Quando vier para São Paulo, avisa que a gente vai buscar. Foi muito bom, mais uma vez, sempre é bom estar com o senhor ouvindo, aprendendo, né? Gerando assim, vontade e anseios de conhecer mais, de entender, né? O Halisson ficou de fazer a oração final. Se você estiver aí ouvindo e quiser abrir o microfone e orar, encerrando essa aula, vai ser um prazer a gente ouvir, tanto em português quanto na sua língua